Bíblica. Estamos aqui hoje, pela bondade e graça de nosso Deus, com a nossa primeira aula, isso mesmo. Essa é a primeira aula da nossa nova matéria, Hermenêutica e Exegese Bíblica, número 1, né? Porque teremos duas, né? Duas partes. A segunda parte ela vai aparecer lá no médio, quem se animar a caminhar para o médio, mas hoje estamos com a primeira parte da matéria de hermenêutica e exegese bíblica. Hoje é terça-feira, 31 de maio de 2022, curso básico em teologia, turma das terças-feiras. Repetindo, estamos hoje no dia 31 de maio de 2022, primeira aula da matéria de hermenêutica e exegese bíblica 1, tá? Turma das terças-feiras, curso básico em teologia. Manalu, me ouve? Paz do Senhor Jesus, te ouço, pastor. Amém. Saudades de ver o seu sorriso, irmã Manalu. Misericórdia, não nos prive, se possível for hoje. Não nos prive de vermos o seu sorriso. Quando a senhora fica no invisível, a casa fica mais triste. Mas se puder, se não houver nenhum problema ou dificuldade, ficaremos refelizes, realegres, dobradamente agradecidos que Amém. conseguimos ver o seu sorriso. Mas fique à vontade, faça aí os ajustes necessários e depois apareça. Gentileza. Quantos receberam as apostilas? Todos receberam? Todos. Maravilha. Pastor Juarez está ali com um sorriso que só a sua esposa sabe interpretá-lo, né? Não precisa nem de hermenêutica. Recebeu, irmão Wilson. Também, irmão Elton, recebeu bonitinho a sua apostila? Graças a Deus. Fico feliz que eu estou, por enquanto, eu estou acertando, né? Porque até então eu só estava errando, dando bola fora, eu me indispondo com o correio aqui em Orlando, mas graças a Deus, acho que Deus me deu a direção. Né? Irmã Rosilene recebeu sua apostila, correto? Sim. Maravilha, perfeito. Vou fechar aqui o áudio. Acredito que também a irmã Nalu deve ter recebido, como ela não me falou nada ao contrário, então eu quero acreditar que ela também recebeu a apostila dela. Perfeito. Já vou colocar no mudo. Isto. Fechei o áudio de todos. Todos me ouvem? Todos me ouvem? Maravilha, todos. Isto. Só relembrando, tá? Só relembrando a entrega do trabalho de Cristologia 21 de junho. Não se esqueça, se você não anotou ou se anotou, anote de novo. 21 de junho. A entrega do trabalho de Cristologia para, então, não ficarmos muito atrasados com respeito à liberação das notas. Lembrando também que esta matéria, como já havíamos conversado, ela não terá 5, mas também terá 6 aulas, tá? Terminando no dia 5 de julho, e com esta matéria voltamos ao estilo das provinhas. Tá? Então, a última matéria que ficou para trás, estilo de trabalho, já essa, então, estilo de provinha. Você vai ver que essa apostila está um pouquinho diferente, porque os exercícios estão dentro ou entre páginas. Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de folhear, tá? Você vai observar que nós fizemos ela um pouquinho diferente, certo? Porque é uma apostila que tem um conteúdo enormemente importante. Na primeira página, se você for lá comigo, né, onde mostra o resumo do conteúdo, você vai ver uma bibliografia bem pequena. Geralmente eu coloco uma bibliografia um pouquinho extensa, mas, infelizmente, na matéria de hermenêutica e exegese bíblica em língua portuguesa, acredite você se quiser, não existem bons livros disponíveis em língua portuguesa, infelizmente. Então, esses aqui são os 3 melhores livros, caso haja interesse. Repito, não é obrigação de nenhum de vocês adquirir estes livros, mas são os 3 melhores livros em língua portuguesa hoje no mercado, né? Hermenêutica Avançada e Princípios, aqui faltou, né, o PI, né? Princípios e Processos de Interpretação Bíblica, de Henry A. Virkler, pela editora Vida, excelente. Se você quer ir a fundo nessa matéria, esse é a Bíblia da Hermenêutica. Depois temos o uso do Antigo Testamento no Novo Testamento e suas implicações hermenêuticas, de J.K. Beagle,
Edições Vida Nova, muito bom quando você quer fazer a comparação da interpretação dos dois testamentos, e em espanhol, Hermenêutica, Princípios da Interpretação Bíblica, né? Rodolfo H. Blanc. Fora esses três, tem outros livros sobre hermenêutica e exegese mais. Me havia esquecido deste excelente. Por favor, irmã, sempre irmã Vanessa. Se não é irmã Vanessa, é o Vince. Nesse casal, vou te contar. Se depois a senhora puder, por favor, fotografar, eu tinha me esquecido desse, puder postar no grupo. Ele é Eu bem. estudei na escola dominical por responder uma pergunta. É muito práticozinho. Esse aí é prático. Eu tinha, na verdade, eu dei de presente para um aluno, eu cheguei a ter 6 exemplares dele, mas ele é super, super básico, mas importantíssimo. Tá? Se você puder também adquirir, esse que a irmã Vanessa está fotografando e enviando no grupo, ele é o básico do básico, mas é um básico bem substancial, entendeu? Em língua portuguesa, não é caro, não está nem $20, menos de $20, né? Se você quiser tê-lo, Jerezim Books, pastor Valentim, teria ele à disposição. Mas vamos lá. Essa apostila, acima de tudo, ela não pretende ser um conteúdo ou um material que vai esgotar o assunto, porque é impossível esgotar este assunto. Mas vamos lá, já abrindo a nossa introdução. Esse aqui é um texto que eu quero acreditar, posso estar muito enganado, muito enganado, mas a grande maioria de nós que já lemos o Novo Testamento, já passamos por ele. E ele é um texto bem interessante. Olha o que ele diz. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendes tu o que lês? E ele disse, como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Esse é o texto de Atos, capítulo 8, versos 30 e 31. Outro texto também, que já passamos por ele, quero acreditar, né? Nós que já lemos um pouco o Novo Testamento, já passamos por este texto na segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 16, que diz, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Esses dois textos eu os separei para que nós entendamos que a Bíblia é um livro maravilhoso. Tão maravilhoso que ela não pode ser interpretada ao nosso bel prazer. A Bíblia é o único livro que ela já tem dentro dela uma chave de interpretação. Agora, o grandíssimo problema, eu digo que é grandíssimo, porque pouco se ensina isto. Praticamente de 30 anos para cá, 25 anos para cá, nem nas escolas dominicais se fala sobre este assunto. Vocês acreditem que no final dos anos 60, anos 70, anos 80, em metade dos anos 90, isso era matéria de escola bíblica dominical. Tanto que os melhores intérpretes da Bíblia Sagrada, hoje em língua portuguesa, são ex-alunos da escola dominical do final dos anos 60, 70, 80 e metade dos anos 90. De 95 para cá é um pouco assustador. Você conversa com 30 pessoas e uma, pelo menos, vai ter uma noção bem básica de hermenêutica bíblica. Irmã Meire, boa noite, paz do Senhor. Recebeu a apostila, irmã Meire? Recebi, pastor. Maravilha. Se a irmã Meire não receber a apostila, a casa aí já ia cair. Aí eu ia ficar angustiado. Obrigado, irmã Meire. Obrigada, pastor. Deixa eu perguntar a vocês. Não é a intenção minha não é constranger, é só para confirmar, entendeu? Que eu estou falando, não querendo eu dizer que eu estou com a razão em tudo. Não, eu não tenho a razão em tudo, não sou o dono da verdade, posso estar
cometendo erros, né, em cima de erros, mas quantos de vocês, pelo menos uma vez na vida, já tiveram uma aula ou já presenciaram uma aula bem básica sobre hermenêutica bíblica? Quem de vocês já teve essa experiência? Irmã Vanessa, pastor Juarez. Veja bem, estamos aqui entre hoje 1, 2, 3, 4, 5, 6, somente 2. Então, isso não é normal, não é comum nos dias de hoje, pelo menos de 25 anos para cá, você encontrar pessoas, irmã, na luta bíblica, nunca. Então, isso não é comum. Mas, irmãos, é assustador. A minha primeira escola dominical que eu comecei a participar foi em setembro de 1969. E acredite, eu tinha 10 anos de idade e era espetacular, que naquela época as professoras de crianças, você pode não acreditar, pena que não tinha filmador ali do meu lado, já se dava noções bem, entendeu? Bem básicas para criança. Isso é impressionante. Aí, no ano seguinte, já no ano de 1970, nós recebemos uma revista da Escola Dominical recheada de princípios básicos da hermenêutica com linguagem para criança. E assim era normal, totalmente normal. Tanto que, repito uma vez mais, os melhores intérpretes da Bíblia Sagrada, você pode constatar que são os cristãos que frequentaram as escolas bíblicas dominicais no final dos anos 60, toda a década de 70, 80 e metade da década de 90. O que aconteceu, então, no meio do caminho para haver um desprezo ou um descaso do ensino desta tão importante matéria? Vamos, então, avançar um pouquinho e aí você vai entender isso aqui com melhor propriedade. Estes versículos ou trechos bíblicos, os quais temos lido acima, falam exatamente do grande drama de muitos pregadores e ensinadores da palavra de Deus, até os dias de hoje. Como entender e interpretar corretamente as Sagradas Escrituras? Sem dúvida, os dedicados estudantes da Bíblia e os obreiros da Sera do Mestre necessitam conhecer as chamadas hermenêutica e exegese para melhor manejarem a compreensão do Santo Texto. Entretanto, quantos são aqueles que jamais ouviram falar das mesmas? Já tivemos essa resposta agora há pouco nessa abordagem que eu acabei de fazer. Os melhores dicionários etimológicos, deixa eu deixar uma orientação a vocês. Uma coisa é eu ter um dicionário, e existem vários tipos de dicionários. Preste muita atenção, se você quiser anotar, isso aqui é importante. Nós temos um problema que, quando nós falamos a palavra dicionário, temos uma tendência de generalizar, de dizer que é a mesma coisa. Não é. Temos os dicionários bíblicos, que eles são especializados em nomes, frases e termos bíblicos. Tá? Essa é uma diferença. Temos os dicionários gramaticais, que são o que geralmente usamos, seja na língua portuguesa, seja no inglês, seja em qualquer outro idioma. Mas também temos os dicionários de sinônimos e antônimos, ou seja, os dicionários que nos apresentam as palavras parecidas, aí seriam sinônimos, e os dicionários de palavras antônimas, que seriam o contrário, o oposto. E ainda temos, que esse é pouquíssimo conhecido, os chamados dicionários etimológicos ou léxicos. Que tipo de dicionários são esses? São os que explicam as palavras na origem da sua raiz. Quantos de vocês sabiam que a língua portuguesa ela é derivada, ela é oriunda, procede do idioma latim? Quantos de vocês sabiam? Isso, a língua portuguesa ela saiu, ela foi derivada, ela foi tirada, ela é uma ramificação do idioma latim, falado há mais de 3.000 anos ali no sul da Europa, basicamente na Itália. Tá? Toda a Península Itálica, ou o país que chamamos de Itália, que inclui a Sicília,
falava o latim, e o latim se tornou, por causa disso, por causa do Império Romano, melhor dizendo, um idioma de grande influência em toda a história europeia por mais de 1000 anos. Depois do século XVIII, o latim começou a cair em um certo desuso e foi substituído ou superado, né, aos pouquinhos pelo inglês. O grande problema do latim é a enorme, a gigantesca quantidade de palavras que são derivadas do latim. Isso faz com que todos os idiomas do ramo latino se tornem os mais difíceis do mundo. Você quer saber a lista dos idiomas mais difíceis do mundo? Você não vai acreditar. A língua portuguesa é o idioma mais difícil falado no planeta Terra. A língua portuguesa tem 8, escute, eu levei um tempo para memorizar isso e não me esqueço. A língua portuguesa tem 8.687.159 verbetes. Que são verbetes? Substantivos, adjetivos, pronomes, verbos e palavras regionalizadas, como gírias ou, digamos, regionalismos, certo? Esse número ele varia de ano a ano por causa das gírias que são faladas em diversos estados brasileiros. No Brasil, são 27 estados, 27 formas de se falar a língua portuguesa. Em Portugal, são 9 províncias ou 9 departamentos, 9 formas diferentes de falar a língua portuguesa, incluindo, aí temos Macau, que é uma colônia no sul da China que fala português. Quem sabia disso? Que no sul da China tem uma colôniazinha chamada Macau. Alguém sabia disso? Não? No sul da China, perto de Hong Kong, tem uma colôniazinha, uma cidadezinha chamada Macau. Ela, lá dentro da China, se fala a língua portuguesa. Outros países que falam a língua portuguesa: Guiné-Bissau, Moçambique, Angola, isso situado na África. Estou dando essa visão da língua portuguesa só para você entender como é importante ter um dicionário etimológico. Ninguém é obrigado, aqui nenhum de vocês, a comprarem, mas se vocês têm a curiosidade de saber a raiz daquela palavra, daquele verbo, daquele pronome, então o dicionário etimológico ele vai te dar todo esse histórico, e é fantástico quando você começa a entender o porquê dos verbos, que é a parte mais complicada da língua portuguesa. Por isso que nós estamos trazendo essa pequena visão de etimologia para tentarmos passar a visão da hermenêutica, para você entender por que a Bíblia em língua portuguesa ela é tão difícil de ser compreendida. Resposta: por causa do desconhecimento da etimologia que a maioria de nós temos e, consequentemente, nos levará também a termos dificuldade em manejar o correto significado das palavras bíblicas. Então, aqui, os melhores dicionários etimológicos, aqueles que estudam as palavras nas suas origens e na sua evolução histórica, expõem que a hermenêutica é a arte da interpretação do texto. A palavra hermenêutica provém do termo grego hermeneuem. Essa é a maneira como se pronuncia, hermeneuem, mas essa é a maneira como se escreve. Tá? Fiquem tranquilos, não vou ensinar grego a vocês ainda. Isso é só para o bacharel, mas essa forma como se escreve hermeneuem em grego. Não se usa as letras latinas, se usa as letras gregas, que é totalmente diferente das letras que usamos no nosso alfabeto de língua portuguesa. Muito bem. Não obstante, esta ciência bíblica não está sozinha. Tem a exegese como sua irmã gêmea, e, de fato, uma complementa a outra. Uma depende da outra. É importante ressaltar que a exegese é precedida pela hermenêutica, ou seja, vem antes da mesma e trata basicamente do estudo das palavras dos idiomas originais da Bíblia, isto é, o hebraico, o aramaico e o grego,
da confrontação dos diversos textos bíblicos e das técnicas aplicadas na linguística e na filosofia. Melhor ampliando, a palavra exegese, ela é a formação de duas palavrinhas, ek mais egnomai. Então, a maneira como se pronuncia e a maneira como se escreve no grego. E a tradução é penso, interpreto, arranco. É a prática da hermenêutica sagrada que busca a real interpretação dos textos que formam o Antigo e o Novo Testamento. Agora, olha aqui com muita atenção, por favor. Muitas heresias e religiões que são consideradas cristãs estão levando a milhares de pessoas a conhecerem a Bíblia, segundo suas próprias interpretações pessoais e humanistas. Mas não se preocupe, que isso também está acontecendo dentro da igreja evangélica. Exatamente. Pelo desconhecimento da hermenêutica e da exegese, está sendo normalíssimo você ouvir um pastor no YouTube pregando qualquer asneira, qualquer aberração, qualquer loucura que não tem nada a ver dentro dos princípios norteados pela hermenêutica e exegese bíblica. Necessitamos reconhecer que a Bíblia não é um livro de interpretação humanista, senão que ela mesma oferece os recursos para a sua autointerpretação. Os fariseus procuravam viver e entender a Bíblia segundo seus rituais e pontos de vista, mas não somente os fariseus. Preste atenção, não somente os fariseus. Sem problema, irmão Abissai. Irmão Abissai está chegando agora, tranquilo. Na medida do possível, irmão Abissai, irmã Analu, desculpe se eu estou sendo insistente, gostaria de vê-los, na medida do possível. Aí fica tranquilos, faça o que tiverem que fazer, depois, se puderem se liberar, maravilha. Ok, obrigado. Vamos lá. Muitas das vezes, né, pela questão da história, detectamos que os fariseus eles interpretavam as Sagradas Escrituras segundo os seus pontos de vista humanísticos e religiosos. Mas, repito, esse problema não era apenas dos fariseus. Os fariseus não se deram o luxo de serem os únicos. Hoje em dia, acredite, eu não quero, obviamente, entrar em muitas delongas, mas eu vou ver se eu posso, ao longo desta semana e da outra, apresentar no grupo 2 ou 3 vídeos de 5, 7 minutos, como muito, de pregadores famosos, famosíssimos, mais famosos que o irmão Elton, de 5, 7 minutos, e o povo aplaudindo, olha que a coisa mais surpreendente, aplaudindo as mensagens, a abordagem que eles estão fazendo. E você vai ver o povo dizendo, aleluia, glória a Deus, mas não estão entendendo nada. E são aclamados, mas pelo nome do que pelo que eles estão ouvindo e interpretando corretamente. Aí a ficha de vocês vai cair, né? Porque são coisinhas tão básicas, mas o povão não percebe, não percebe. Alguém certa feita me diz, pastor, então, temos milhões de pessoas no mundo, milhões de evangélicos que não têm uma gota dos princípios da hermenêutica e da exegese, que estão aí num engano só. Acredite se quiser. Depois dessa matéria, você vai ficar, não digo crítico, não. A intenção que estamos estudando essa matéria não é levar a nenhum de vocês a se tornarem críticos, mas você vai ficar bem mais criterioso. Ou você não vai engolir, não é, farofa por açúcar, sal por qualquer coisa parecida. Vai ser bem, o sabor vai mudar sensivelmente, né? Eu conheço 2 ou 3 alunos, né, de outra turma. Pastor, eu estou tendo a sensação que eu estou ficando um pouco crítico quando eu estudo a Bíblia. Não, isso não é crítico. É ser criterioso, é ter peneira, é ter filtro. E o grande problema do povo evangélico, e sobretudo de língua portuguesa, é a ausência de filtro, né? Essa expressão é um pouco ligada às redes sociais, né? Fulano tem filtro, fulano não tem filtro, mas eu vou usar essa expressão para, infelizmente, o povo de Deus que não está tendo filtragem na correta interpretação do texto bíblico. Olha o que Jesus fala
a cada um de nós, lá em João 5,39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João 5,39. Muitos são anões espirituais porque insistem em não examinarem de fato e de verdade as Sagradas Escrituras. Muitos estão estagnados, parados no mesmo lugar, quanto à revelação genuína e divina da palavra de Deus, porque talvez estes tenham convertido a Bíblia em um outro livro bastante diferente e estranho ao que é de fato. Por isso, faz-se necessário estudar corretamente a hermenêutica e a exegese para que elas possam nos ajudar a entender, a compreender e a viver plenamente o que Deus quis e quer dizer-nos em suas palavras. É importante, por favor, se você puder fazer um highlight em torno deste parágrafo que estaremos lendo agora, ó. É importante esclarecer que esta apostila não tem a pretensão de ser um exaustivo material ou completo compêndio de hermenêutica e exegese bíblica. Tratam-se de somente princípios. Quando eu falo de princípios, é uma base. E mesmo sendo uma base, você pode ficar um pouco assustado. E eu tenho certeza que vão ficar um pouco ou muito assustados. Tá? São princípios básicos e elementares, que aqui serão apresentados, os quais funcionarão efetivamente como uma plataforma de lançamento para um estudo muito mais profundo e pormenorizado, isto é, em detalhes, se o aluno ou amante de ambas as ciências, ou seja, se você se apaixonar pela hermenêutica e pela exegese, eu tenho certeza que você não vai parar por aqui, você vai querer avançar, avançar e avançar. Nossa oração é que Deus lhe desperte poderosamente a compreender, na exposição desta matéria, o significado e a importância de uma marcante declaração das Escrituras. Olha que Neemias 8,8 nos diz: e leram no livro da lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Eu já perguntei isso aqui a várias turmas, e não é demais eu perguntar aqui para vocês. Quantos de vocês, sejam, por favor, se possível, sinceros, já tiveram a frustrante experiência de estar lendo não apenas um, mas vários textos bíblicos em diferentes livros da Bíblia e ficar literalmente parados, ou seja, estagnados, bloqueados em entender. Ou seja, você está lendo ali um versículo bíblico, daqui a pouco, opa, o que isso quer dizer? Aí você faz o saltar a página, aí parte para outro versículo, vai, opa, parei de novo aqui, aí você passa de novo aquela página e cai em outro versículo, opa, não saio daqui, está difícil. Quantos já tiveram, pelo menos uma vez ou duas, essa experiência de estar lendo a Bíblia e você, todos nós passamos essa experiência, todos. Eu passo diariamente. Sim, acredite se quiser. Ainda humildemente, estudando hermenêutica quase 50 anos, eu passo essa experiência. E às vezes, irmãos, com todo respeito, dá raiva. Ou seja, eu chego à conclusão, meu Deus, a minha limitação espiritual é violenta. Só para vocês terem uma ideia, eu já fiquei agarrado num texto mais de 4 anos. E olha, estudando para ali, estudando para cá, revirando o bicho para lá, revirando o texto de cabeça para baixo, pegando os melhores dicionários etimológicos ou léxicos no hebraico, aramaico e grego, e não chegava a uma conclusão. Senhor, vamos lá, o que está acontecendo? A minha mente está tão fechada ou a minha ignorância bíblica está chegando a um grau extremo? Até que uma madrugada eu estava já angustiado, já tinham passado 4 anos e 2 meses. O Espírito Santo lança uma luz maravilhosa, em cima de 3 palavrinhas, era um texto do Novo Testamento, no grego koiné. Mas eu comecei a chorar igual uma criança quando ganhei um presente novo. 4 anos e 2 meses, a minha mente não se abria para eu dar a correta interpretação. E se eu mostrar o texto a vocês, vocês vão cair de costas. É um texto
aparentemente simples. Mas quando você vai na profundidade da interpretação, dá um nó, mas um nó bonito. E eu quero acreditar que vocês já passaram por isso. Não uma, não duas, não três, mas várias vezes. E esses nós são mais frequentes aonde? Nos versículos do Antigo Testamento. Quem já teve mais dificuldade em ficar agarrado lá no Antigo em relação ao Novo? O Antigo é bem mais difícil. Porque ele exige um maior conhecimento das regras de hermenêutica, haja visto que não se esqueça que o Antigo Testamento ele foi redigido em 2 idiomas, parecidos, mas diferentes na sua estrutura gramatical, parecidos nas letras. Usam-se as mesmas letras, tanto o hebraico como o aramaico, mas a estrutura gramatical, interessante, são totalmente diferentes, igual o ucraniano e o russo. Usam-se exatamente as mesmas letras, que é o alfabeto cirílico, mas na pronúncia e na gramática, o ucraniano ele é mais leve do que o russo, ou seja, o russo é muito mais duro de se pronunciar. A mesma coisa o aramaico. O aramaico é muito mais duro de se pronunciar e de entender a sua estrutura gramatical. Mas vamos lá. Neemias 8:8 nos mostrou sobre isso. Agora, virando a página 2, por que é importante? Eu já vi da boca de dezenas de pastores. Isso é uma bobagem. Eu não vou gastar meu tempo estudando hermenêutica e exegese. Isso é coisa do diabo. Olha que o nível da ignorância de alguns obreiros, que eu falo isso com profundo respeito e tristeza. Já ouvi isso da boca de mais de 30 ao longo dos últimos 50 anos. Que bobagem é essa? No meu tempo nunca teve isso, irmão. No meu tempo teve. Eu não sou um cristão, com todo respeito e humildade, que me converti há 2 meses. E embora, repito, não me faz melhor do que ninguém, 53 anos de fé cristã, não nasci no evangelho, estou caminhando, estou lutando para conhecer alguma coisinha. Não pense que eu sou o dono da verdade, não, irmãos. Você está olhando aqui para uma criança em Jesus. Uma criança em Jesus, pouco gasta, né? Com 62 anos de idade, 53 de fé. E ainda estou aprendendo. Então, por que é importante o estudo da hermenêutica e da exegese? Preste muita atenção, porque isso aqui é tão importante para a nossa vida espiritual. Convém que leiamos o texto de Atos 8, 26 a 35. Aí eu vejo que você leia em casa, aí você vai entender melhor, que lermos agora aqui vai tomar um considerável tempo. Aqui, pelo menos, vamos chegar a 3 cruciais conclusões contra uma correta interpretação do referido texto. Essa é a conclusão que, naturalmente, eu e você vamos chegar quando lermos Atos 26 ao 35. Isso é automático. Tome o seu tempo essa semana, leia esse trecho, aí você vai chegar à mesma conclusão que eu e milhões na face da Terra temos chegado. E essas conclusões são 3. O próprio Pedro admitiu que há textos difíceis de entender. Nós acabamos de afirmar isso agora. Há textos realmente difíceis de entender. Que os indoutos e inconstantes, o que é uma pessoa indouta? Que não lê com frequência, que não estuda, que não tem uma noção básica de um assunto. Isso é chamado de indouto. Tá? Que os indoutos e inconstantes, aqui está falando dos cristãos que não têm raízes na Bíblia. Exatamente o que Pedro está falando, os inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. É o que Pedro nos afirma em 2 de Pedro 3, 15, 16. Aí, essa é a primeira razão. Segunda razão, a arma principal do soldado cristão são as escrituras, e se desconhece o seu valor ou ignora o seu legítimo uso, que soldado será? Uma perguntinha talvez indiscreta que eu vou fazer, mas não se preocupe se você não quiser responder. Alguém já teve nas suas mãos, alguma vez na vida, uma arma de fogo, uma pistola, um revólver? Alguém já teve? Não se preocupe, eu não vou denunciar ninguém, não.
Já tive por diversas vezes. Não tenho arma em casa, embora aqui na Flórida você pode comprar à vontade no supermercado. Até no Walmart você compra metralhadora aqui, acredite se quiser. Aqui é uma coisa assustadora. Se você entra no supermercado, tem um Walmart aqui perto de casa que vende AR-15. É assustador, é assustador. E assim, qualquer um pode levar. Que é diferente aí nos estados do norte, Massachusetts, Connecticut, New York, New Jersey, é mais dura, mais restrita a questão do porte de armas. Eu já estive na minha mão, né, com o irmão Wilson, serviu o Exército Brasileiro, né? Eu desconfiava, o irmão Wilson tem porte de militar, né? Quando ele faz assim com a mãozinha, né? É bem característico do militar. Rapaz, eu já tinha uma desconfiança, nunca quis fazer essa pergunta, irmão, isso é militar, mas quem é militar já fica impresso, né, na digital dos gestos, né? É assim, é assim, é assim. Então, eu falei, irmão, isso é militar, me perdoe, porque meu pai foi sargento do Exército Brasileiro, né, por mais de 15 anos. Então, meu pai era bastante rígido, meu Deus, né? 6 horas da manhã tinha que levantar da cama. Fui criado no regime militar até os meus 16 anos de idade. Depois meu pai afrouxou um pouco, entendeu? Mas, porque eu pergunto sobre a questão da arma, porque eu já tive na minha mão pistolas, né? Já tive revólver, calibre 42, 38. Se você me perguntar por onde eu armo o gatilho e por onde eu coloco a bala, você vai rir da minha cara. Eu não sei se coloca a bala de frente ou de lado. Por qual lado entra a bala? Eu já fiz a loucura de pegar uma bala de 42 e colocar no lado contrário, né? E o cabo que estava do meu lado começava a rir. Irmão, um servo do senhor, a bala estava do lado contrário, irmão. Eu não sei manejar arma de fogo, eu não sou expert que é você. Estão me entendendo onde eu quero chegar? A mesma coisa é na interpretação das escrituras. Nós temos, uma arma de alta potência com 66 balas. Quantos de nós sabemos manejar essa arma? Desde o tambor de balas, que são 66, não é qualquer um, não, até o gatilho. Estão me entendendo aonde eu quero chegar? O problema é igualzinho quem de nós recebemos agora uma bereta, por exemplo, que é uma arma de fogo de alta destruição e de alta velocidade. Já tive uma bereta 2 anos atrás de um aluno, inclusive, né? Ele é major do Exército Brasileiro. Ele estava de viagem aqui e, como ele tem porte de armas e permissão, ele trouxe, por incrível que pareça, e me mostrou, pastor, olha só que bonita, que linda, que teteia, que linda. Que é isso? É uma bereta. Só conhece, já ouvi falar essa arma, né? Ela é violenta. Entendeu? Ele colocou na minha mão, me senti mal. Como é que se usa um negócio desse? Para saber usar, passa para um processo de treinamento. A mesma coisa é a Bíblia. Se nós não formos basicamente treinados nas Escrituras, esqueça. É o mesmo que colocar um canhão na sua mão e você não vai saber a utilidade do uso daquele canhão. Essa é a segunda razão que eu acabei de falar, né? A arma principal do soldado cristão são as escrituras sagradas. Se desconhece o seu valor ou ignora o seu legítimo uso, que tipo de soldado será? Por isso que Paulo diz, né? Apresenta-te a Deus como obreiro aprovado. Alô? Me acompanha aqui. Se Paulo fala a Timóteo, obreiro aprovado, o que está querendo Paulo insinuar? O que está querendo Paulo nos dizer? Que existem os obreiros que não são aprovados. Então quer dizer que um obreiro pode ser reprovado? Claro! Se não fosse assim, agora eu vou dizer algo que vai assustar alguns de vocês. Paulo não teria recebido do Espírito Santo uma orientação, e não se assuste que eu vou dizer não, tá? Menos de 70% das igrejas brasileiras no Brasil, e aqui seguem essa orientação, que o Espírito Santo deu a Paulo com respeito aos obreiros. Aonde está escrito isso, pastor? Agora estou assustado. Abra aí na primeira carta a Timóteo, capítulo 3. Eu vou dizer a você qual é a orientação que ela é pouquíssimo levada em consideração. Porque não se ensina.
Nem se lê e nem se ensina, que é o pior, né? Ou se lê, passa por cima. Primeira carta a Timóteo, capítulo 3. Primeira carta a Timóteo, capítulo 3. Primeira carta a Timóteo, capítulo 3. Vou esperar que você abra a sua Bíblia. Primeira carta a Timóteo, capítulo 3. Versículo 10. Também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. A que Paulo se refere? A que Paulo está se referindo quando ele fala, orienta isso a Timóteo, seu discípulo, sobre a preparação e separação de diáconos ao ministério. Então, biblicamente, anote, biblicamente, se cumpre isso ou não, é um problema do líder, do pastor da igreja diante de Deus. Biblicamente, o diácono, antes de ser separado e colocado em funções, ele tem que passar por um tempo de prova. Se não passa, ele está quebrando um princípio bíblico, não é um princípio denominacional, não é um princípio da Igreja Batista, não é um princípio da Igreja Assembleia de Deus, não é um princípio da Igreja Presbiteriana, não é um princípio da Igreja Metodista, é um princípio bíblico. Quando um princípio bíblico é quebrado, se torna o quê? Pecado, transgressão. Tiago 4,17 ensina: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Vou repetir, 70% das igrejas brasileiras no Brasil e aqui não cumprem este princípio bíblico. Eu trabalhei em 9 igrejas brasileiras que eu não via cumprir esse princípio, e na hora que eu abri a boca, humildemente, respeitosamente, diante do líder, do pastor da igreja, sabe o que ele me disse? Pastor, isso é um problema meu com Deus. Não se meta no que é devido, pastor. Se o senhor me colocou como superintendente da escola bíblica dominical e do departamento de educação cristã, estou fazendo o meu papel com a igreja, não comigo. Eu sou o pastor da igreja. Aí eu chamei ele na salinha dele, pastor, podemos conversar no seu gabinete? Aí fechamos a porta e, sinceramente, pastor, o que faz o senhor melhor do que os demais? O irmão está me faltando com respeito e eu vou lhe disciplinar por causa disso. Fique à vontade. Mas se o senhor for me disciplinar, chame a junta dos obreiros. Explique as razões à luz da Bíblia porque o senhor está me disciplinando. O que ele fez? Na hora mudou de ideia, mudou de conversa. Não. Isso é uma coisa entre nós. Aí o senhor está levando a coisa para o lado pessoal. E eu não estou levando a coisa para o lado pessoal. Eu estou levando a coisa para o lado bíblico. E eu tenho esse grave problema, pastor. Se o senhor me encomendou, se o senhor me incumbiu de cumprir uma tarefa, eu vou cumpri-la às últimas consequências, porque eu estou fazendo para Deus. Eu não estou fazendo para o senhor e nem para a igreja. Agora, se o senhor não me quer nessa tarefa, o senhor pode me destituir. Sabe o que ele fez? Me destituiu. Porque eu me tornei um problema. E aí, claro, eu não pude permanecer por muito tempo trabalhando com uma pessoa que não leva em consideração os princípios bíblicos, ou seja, estaria sendo eu cúmplice de alguém que tem plena consciência que está transgredindo os princípios da palavra de Deus. Quem de vocês está me entendendo isso aqui? Quem de vocês está me entendendo? Isso é sério, gente. Isso é sério, isso é grave. Não temos condições de conviver com pessoas que conscientemente estão sabendo que estão quebrando os princípios bíblicos. Então, isso aqui é um princípio bíblico, não se muda. E também estes sejam primeiro. Alô? Se eu falo isso com muito respeito. E, pastor, na minha igreja isso não acontece. Aí é um problema do líder com Deus. Se não acontece isso na sua igreja, repito, isso é um problema entre o líder e Deus, e você tem que ficar na sua, quietinho. Tá? Na hora certa, se Deus te usar, tu abre a boca. Se não, fica quietinho. Tá? Primeiro, os diáconos terem que passarem por um tempo de prova. Depois, sirvam se forem irrepreensíveis.
Vou traduzir melhor isso aqui para vocês pela hermenêutica. Nenhuma pessoa, para ser separada por um diaconato, tem que estar com a vida, tem que estar assim, ó. Tem que estar primeiro servindo. Tem que estar primeiro atuando, trabalhando. Digamos que você seja o pastor da igreja e está vendo, digamos, o irmão Elton. Está lá, ó, fazendo coisa que nenhum diácono faz. O Elton é bruto. O Elton é atento. O Elton está lá na porta. Meu Deus, está no púlpito. Está lá no basement. Está lá com as crianças. Está lá com as irmãs. Que é isso? Esse homem é o quê? Está jogando na zaga. Está batendo pênalti. Está batendo corner. É gandula. Está no gol. Que obreiro é esse? Claro, um pastor de uma igreja, quando vê um candidato a diácono desse jeito, ele fica impressionado. Não sei se você já conheceu obreiros assim, eles jogam em todas as áreas do campo. É assustador. Eu conheci uns 8 a 10 na minha vida, que eu digo, papai do céu, você tem chamado, mas o que está fazendo? Nem porteiro é. E eu fiz, claro, com a minha humilde, digamos, força de trabalho que eu tinha em certas igrejas, eu indicava, irmão, pastor, acorda aí, ó. Aquele irmão ali tem potencial. Se você desperdiçar esse irmão, vai ter problema diante de Deus. Aí, alguns, claro, né, eram bem humildes, realmente, o irmão lá tem potencial. Ok, se o pastor tem a visão em detectar que aquele irmão tem potencial, é simples, colocá-lo trabalhando com tarefas básicas e se perceber que ele tem um chamado, exemplo, para diácono, colocá-lo, então, em prova. Irmão, fulano de tal, olha, eu te proponho 1 ano de prova, que geralmente algumas igrejas hispanas aqui na Flórida, em New Jersey, que eu conheço umas 2 ou 3, que fazem isso, chamar-se diácono à prova, 1 ano. E aí o pastor, um superintendente, um obreiro da confiança do pastor acompanha aquele obreiro durante 1 ano. Se ele passa em todos os testes possíveis, então depois de 1 ano que ele foi provado, aí sim ele é separado, ordenado oficialmente como diácono da igreja. Conheço 2 igrejas aqui na América, uma hispano-americana que faz a mesma coisa com presbíteros e com pastores, né? Com pastor é mais complicado, né? Eu conheço uma igreja americana em Oklahoma que coloca o candidato a 2 anos à prova. Está correto? Pastor, Corretíssimo. Está o senhor, corretíssimo. o senhor já comentou sobre isso antes, mas passou despercebido na minha mente sobre a consagração. Eu entendo que o óleo é usado pelos presbíteros no caso de enfermidade, mas a gente usa essa palavra quando a pessoa passou a ser designado ao diaconato agora como função não mais cooperador, como consagrado, separado, pode usar essa. Aí nós temos um problema de cultura, um problema cultural e um problema de nomenclatura, de expressão. Se formos pela Bíblia, me acompanhem com muita atenção, por favor, tá? Para que vocês não usem a hermenêutica errada, a interpretação incorreta. Se formos pela Bíblia, o termo consagração está completamente incorreto. Se formos pela Bíblia, porque esse termo consagração ele é usado basicamente no Antigo Testamento. E em momento nenhum, olha que interessante, vemos esse termo sendo repetido no Novo Testamento. Olha que isso nos chama atenção, porque se isso fosse um princípio universal, ele seria mencionado no Antigo, me acompanhe, e no Novo Testamento. Isso faz parte de uma das leis da hermenêutica. Então, não é um princípio universal, é um princípio temporal e local. Então, o termo consagração ele era muito vinculado ao quê? Ao Antigo Testamento. Mas por que somente o Antigo Testamento? Porque os obreiros que eram separados ou consagrados, né, viviam a tempo completo. Se nós formos usar a palavra hebraica consagração, kadosh maná. Kadosh maná quer dizer separado, para o uso exclusivo do Eterno. Então, os sacerdotes e levitas e o sumo sacerdote. É só a gente estudar isso no Antigo Testamento. Quando eles eram separados para o tabernáculo, era para estar 100% com seu tempo ali.
E tanto que Deus separou a tribo de Levi para eles consagrarem a sua vida somente para isso. Tanto que eles não tiveram direito a nenhuma partilha de terras, né, no que tange a terra prometida. Quem sabe disso? Que a tribo de Levi é a única tribo das 12 que não teve direito à partilha ou herança de terras, senão o quê? O sacerdócio. Então, o termo biblicamente mais correto para ser usado no Novo Testamento seria separação ou ordenação, tá? E aí vem a questão da cultura denominacional. A separação geralmente se usa muito para diáconos e presbíteros, isto a título de denominação. A Assembleia de Deus usa muito essa cultura, a igreja congregacional. Agora, ordenação, aí entra os evangelistas e pastores, mas o termo, repito, consagração, se formos pela Bíblia, não é considerado correto, apropriado, ainda que o povão decida generalizar consagração para tudo. Fulano foi consagrado a diácono, foi consagrado a presbítero, foi consagrado a pastor. Biblicamente não encaixa, entende? Não tem respaldo, apoio no Novo Testamento. Separação e ordenação, sim, mas não consagração, porque se formos usar esse termo, como muita gente usa no Novo Testamento, então teria que ser a mesmíssima aplicação usada no Antigo Testamento. Quem está me entendendo aqui? Quem está me entendendo isso aqui? Isso é um problema de hermenêutica. Outro gravíssimo problema de hermenêutica. Agora, vai você falar isso. Vão, ó, cair em cima de você. Não, irmão, o irmão está sendo exagerado, está sendo muito santo. Não. É uma questão que foi ensinada de forma incorreta, e agora, para corrigir isso, hoje, é complicado. Custa bastante. Aí você tem que ir aonde? Ir lá na raiz, lá na origem, e mostrar, irmão, o negócio não é desse jeito, não. Porque quando eles falam também consagração, eles não usam o termo, muitos entendem que não se consagra com azeite, com óleo. A maioria dos assembleanos se entende isso, porém eles continuam usando o termo consagração porque a palavra em si, no significado, também é separado, né? Sim, mas vou repetir, se for usar aí, sentido, se for usar a base bíblica, já não tem que usar morre. Esse termo. Aí morre, não se pode usar consagração sob hipótese nenhuma, se for usar a base bíblica, entendeu? Então, hoje nós vemos uma enorme dificuldade pelo desconhecimento da hermenêutica. É estranho dizer isso, né? Mas até esse ponto assusta um pouco, né? Não me assusta tanto, entre aspas, né? Porque hoje nada está me assustando, né? Vai numa consagração de obreiro e está lá derramando óleo. Biblicamente, isso não tem apoio. É pecado? Não é pecado, mas não é bíblico. Quando estou me entendendo? Nem tudo que não é bíblico se constitui pecado. Essa é uma das coisas. Tá? Você deve ter visto já dezenas de ordenações ou separações de obreiro, está lá, o pastor derramando óleo na cabeça. Isso não é bíblico, mas não é pecado. Mas se você insiste numa prática antibíblica, insiste com a tendência lá na frente, se tornar uma heresia. O pastor, ele puxa até a mão da gente na hora da oferta. Aí é uma prática já um tanto herética. Quem faz isso? A Igreja Universal do Reino de Deus. A igreja, eu já estive em 2 cultos, né? Tipo espião, né? Disfarçado, e eles fazem isso. É um negócio muito... Porque eu tive que entrar em 2 igrejas, uma no Brasil e outra aqui, para eu estudar a fundo a Igreja Universal. Não estou falando isso para criticar a gente tem que fazer... Eu, pelo menos, no meu caso, né, eu tive que fazer isso a título de investigador bíblico. Eu falei, caramba! E olha, você pode ficar assustado. 70% das igrejas evangélicas, elas têm práticas diretas da Universal. Não se assuste, eu não vou entrar aqui em detalhes que vai te assustar. 70% das igrejas brasileiras, sem perceberem, bem sutilmente, trazem práticas da Igreja Universal com o Reino de Deus. Sobretudo a questão de ungir as mãos. Isso é uma prática da Igreja Universal do Reino de Deus que foi aderida por algumas igrejas Assembleias de Deus, por algumas igrejas pentecostais e até neopentecostais. Deixa eu avançar, gente, porque tem muita coisa. Isso aqui é só introdução. Tem muita água para passar debaixo do ribeirão, né? De repente, essa água vai quebrar a ponte do ribeirão. E vamos ter que fazer uma outra ponte para a gente continuar. Ok. A terceira razão que eu preciso usar hermenêutica e exegese. As circunstâncias variadas que contribuíram na elaboração
do maravilhoso livro exige do expositor que o seu estudo seja meticuloso, cuidadoso e sempre, isso aqui que mata a grande maioria, sempre científico, porque a hermenêutica e a exegese, queiramos ou não, é uma ciência dentro da teologia. Ou seja, existem as ciências astrofísicas, as ciências químicas e as ciências teológicas. E a hermenêutica e a exegese é considerada uma ciência, porque tem um conjunto muito complexo de regras a serem seguidas. Então, portanto, preste atenção, agora que a dificuldade vai apertar. Número 1, faz-se necessário tomar as palavras no sentido que indica, que aponta ao contexto. Vamos lá. Ou seja, os versos que estão antes e depois daquele texto que se estuda. É importante consultar o texto imediato e remoto. Comente as seguintes situações. Preste atenção, isso aqui é tremendo. É possível provar com a Bíblia Sagrada o ateísmo, pois nela encontra-se a afirmação não há Deus. Olha que curioso isso aqui, ó. É possível provar com a Bíblia Sagrada o ateísmo. Quem de nós iríamos dizer isso? Que na Bíblia teria uma declaração que prove o ateísmo. Mas está aqui, ó, o Salmo 14, verso 1, e o Salmo 53, verso 1. Olha só, se você nunca percebeu isso, estamos aqui. Letra B. Em Romanos, capítulo 7, do verso 1 ao 6, Paulo demonstra que agora estamos livres da lei. Aqui mata muita gente. De que lei fala o apóstolo? Se você ler com atenção, só em Romanos 7, 1 a 6, tem mais de 5 vezes a ocorrência da palavra lei. E agora tu está sentado aí? Está sentadinho, né? Cada uma dessas 5 vezes tem um significado completa e totalmente diferente. Eita! Aí mata. Porque se você for interpretar lá em Romanos 7, 1 a 6, a primeira palavra lei, da mesma maneira que você interpreta a segunda palavra, a terceira palavra, a quarta e a quinta, você morre na praia. Aí você não vai interpretar corretamente um texto. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? É a mesma palavra no mesmo texto. Romanos 7, verso do 1 a 6. Aparece mais de 5 vezes a palavra lei, 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 lei. Mas cada uma delas tem um significado totalmente diferente. Se você nunca percebeu isso, ó, outro trabalhinho de casa. Separa um tempinho para ler Romanos. É curtinho, capítulo 7, do verso 1 ao verso 6. E vai separando. Leia aqui, leia aqui, leia aqui, leia aqui, leia aqui, leia aqui. E tenta descobrir o significado que cada um deles está querendo nos dizer. E a gente só vai descobrir, sabe como? Através do contexto. O que está antes e o que está depois da leitura da ocorrência da palavra. É a mesma palavra, lei, 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 lei. Só que tem significados completamente diferentes. Segunda coisa, vocabulário do escritor. Enquanto for possível, é necessário tomar as palavras no seu sentido usual e ordinário. É absolutamente necessário tomar as palavras no sentido que indica o conjunto da frase. Aí temos outro grave problema. Escutem bem, isso aqui é sério. Quanto menos lemos, preste atenção, quanto menos lemos, vamos ter muita dificuldade de organizar as ideias na nossa mente. Alguém concorda comigo? Quanto menos eu leio, eu terei muito mais dificuldade de organizar ideias ou frases na minha mente. Estou certo ou errado? A Bíblia é a mesma coisa, e até pior. Quanto menos eu leio a Bíblia, eu estarei menos familiarizado com a linguagem de Deus.
Muita gente, ó, está com a Bíblia aqui, ó, abertinha. Senhor, fala comigo. Aí Deus está falando. Filho, te dei um texto assim. Senhor, fala comigo. E aí o camarada não aguenta, vai buscar o quê? Com todo respeito, profecia, vai ligar, não tem nada contra, por favor, não me mal interprete, pelo amor do Pai. Vai ligar lá para o Brasil para ouvir a boca de um profeta. E o profeta está aqui falando com você. Mas por que você não está conseguindo entender? Pouco se lê e pouco se estuda. Quando você lê e estuda, aí a boca do profeta aqui, ó, vai falar de uma maneira maravilhosa. Não sei se alguém aqui já tem tido ou já teve essa experiência de você estar numa situação cercado. Você olha para frente, para trás, para os lados, não tem resposta. E aí? Aí a resposta está aqui. Aí você está aqui em oração, em estudo, em leitura, o Espírito Santo te mostra a saída aqui. Alguém já teve essa experiência? Você está cercadinho, isoladinho, ninguém te entende, está todo mundo, com todo respeito, dando no teu traseiro, desculpa a expressão um pouco forte, está todo mundo te condenando, está todo mundo te malhando, está todo mundo te isolando, está todo mundo te abandonando. Senhor, fala comigo, ninguém me entende. Aí você vai lá, lê, estuda, ora e ó, Deus começa a falar. Quem já teve essa experiência, gente? Pastor, quando eu converti, um pequeno testemunho, quando eu converti em 3 palavras, Deus falou comigo muito forte. Ei, Abri a Bíblia e falou, eu sou contigo. Só li esse pequeno trecho. Eu sou contigo numa passagem bíblica. imagine, olha só, olha a experiência de irmão Elton. Imagine quando nos dedicamos a estudar e a ler a fundo a Bíblia. O que Deus não nos vai revelar? Peraí, calma. Isso é só o começo. Segredinho, é só o começo. Agora que a água vai rolar forte debaixo da ponte. Vamos lá. Comente, está aqui, ó, vocabulário do escritor. Estamos debaixo da lei. 1 de João 3,4. Vamos ler esse texto? Primeira carta de João, capítulo 3, verso 4. Irmãos, isso aqui é só início. Não. Eu tenho certeza que depois dessa matéria você nunca mais vai ver a Bíblia da mesma maneira que você tem visto ou lido até aqui. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 4. Vamos lá. Qualquer que pratica o pecado também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Preste atenção no que eu estou lendo. Alô, preste bem atenção no que eu estou lendo. Qualquer que pratica o pecado, pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. É importante, a título de observação inicial, tão somente atentarmos às diferenças de tradução deste texto, aos quais podem gerar alguma dificuldade quando viermos a realizar a hermenêutica ou a exegese do mesmo. Eu li agora, se vocês prestaram bem atenção, a tradução Almeida Revista Corrigida. Vou ler de novo. Se você tem essa tradução, que ela é conhecida como ARC, Almeida A, Revista R, Corrigida C. Eu vou ler de novo, preste bem atenção. Se você tem a ARC, vai bater igualzinho com a minha. Ó. Qualquer que pratica o pecado também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Ok? Alguém tem a ARC aí? Alguém tem? Alguém tem? Acho que o irmão Wilson tem, né? Mais ninguém? Tem a ARC, acabei de ler agora. Minha está assim, qualquer que comete pecado também comete iniquidade. Já não é a ARC, já é outra. Vocês verem, comete e pratica. Há uma pequena semelhança, mas também há uma distância. Irmã Ana Lu, desculpe, eu não estou lhe vendo. A irmã, qual a tradução que a irmã tem da sua Bíblia? Só para eu ter uma ideia. Estamos na mesma página. Irmã Ana Lu não está me ouvindo. Irmã Ana Lu? A minha, pastor, é Almeida Revista Atualizada. Atualizada. Irmã Ana Lu não está me ouvindo. Ela deve estar com problema na conexão. Estou te ouvindo sim, pastor.
Sim. Qual a sua tradução, por gentileza? Só para que eu tenha uma ideia, para saber se estamos na mesma página. Pastor, eu estou fazendo janta. Oh, ainda está na batalha. Ok. Então, ok. Só está nos ouvindo. Tranquilo. Perfeito. Obrigado. Vamos, então, agora para outra tradução, a atualizada. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Olha como mudou. A Almeida Contemporânea nos apresenta todo aquele que comete pecado, transgride. Vocês viram que a ARC fala pratica iniquidade, perceberam? Já as outras traduções que eu estou aqui apresentando está dizendo transgride a lei. Olha a mudança, é uma mudança grande, enorme. Então temos que ter muito cuidado com o que o texto está querendo aqui nos dizer. Tá? Então, a Almeida Contemporânea diz: todo aquele que comete pecado transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. E um dos mais conhecidos textos originais em grego, se você quiser fazer um highlight, tá? Se você quiser adquirir lá no futuro, a título de estudo do grego, esse é o melhor texto do grego. Nestlé Aland United Bible Societies. Esse é o melhor texto. Há vários textos, mas esse é o melhor. Vira a página. Vira a página. O mesmo texto, exatamente no grego. Pastor, só está nos matando agora? Não, só reproduzir para depois, se você for consultar um site na internet, você vai ver que é exatamente a mesma coisa, tá? Se lê assim, ó. Essas são as letras gregas, e vocês estão vendo que eu estou sublinhando uma palavrinha 2 vezes, porque ele aparece 2 vezes. A transliteração. O que é transliteração? É como se pronuncia a palavra naquele idioma que não usa as nossas letras, né? Então, a transliteração. Pas, hopoion, ten hamartian, kai te anomian, poi kai, he hamartia estin, he anomia. Então, a palavra que eu sublinhei é anomia, que quer dizer lei, tá? Lei. Mas que, na verdade, Almeida Revista Corrigida traz como iniquidade. Olha que coisa séria. Então, qual é o correto? Iniquidade ou lei? Anomia. Vamos dar essa resposta lá na frente para você entender. Número 3, o intuito do escritor. É preciso tomar em consideração o desígnio e o objetivo do livro ou passagem que ocorrem as palavras ou expressões obscuras. Esta regra tem importância especial quando se trata de determinar se as palavras devem ser tomadas, olha só isso aqui, no sentido literal ou figurado. Para não incorrer em erros, convém também deixar-se guiar pelo pensamento do escritor e tomar as palavras no sentido que o conjunto do versículo indica. Eu vou dar aqui 5 exemplos. 4 estão aqui e eu vou dar fora da apostila. Primeiro exemplo, o apóstolo João, no fim do seu evangelho. Vamos, então, teremos que usar muito a Bíblia para nós, já que estamos estudando hermenêutica e exegese, então você vai folhear bastante comigo a Bíblia. Capítulo 20 do Evangelho de João, por favor. Lembra-se que para estudar essa matéria, vamos ter que ler muitos textos bíblicos e folheá-los. Sem isso, impossível você entender nem 1% dessa matéria. Capítulo 20 do Evangelho de João, versos 30 e 31. Diz assim: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Um certo aluno
alguns anos atrás, me confrontou pesado em sala de aula. Pastor, segundo a Bíblia, o que Jesus fez, fez. Em que sentido você quer dizer, meu irmão? Não, o que está escrito é o que ele fez. E nada mais do que isso. Não, irmão. O irmão está esquecendo do texto de João, capítulo 20. Ele ficou assim me olhando. Como assim? O que está na Bíblia está apenas registrado para nossa edificação. Ele fez muito mais do que a Bíblia registra. Eu não acredito nisso. Isso é coisa da sua casa, assim mesmo. Ele foi até um pouco desrespeitoso. Eu falei, irmão, eu acho que o irmão passou por cima de João, verso 30 e 31. Eu nunca li esse texto. Será que tem lá? O irmão está duvidando que eu estou passando algo extra-bíblico? E aí eu forcei a barra. Ó. Irmão, abra agora a sua Bíblia. Capítulo 20, versos 30 e 31, Evangelho de João. Ficou profundamente sem graça, mudou de cor. Eu via 7 cores do arco-íris no rosto dele, se desculpou. Não, fique tranquilo, irmão. O irmão não tem que se desculpar. Que o irmão foi tão contundente na sua certeza que até eu fiquei assustado. Até por uns 10 segundos o irmão tentou me convencer. Eu falei, não é possível, Senhor, que eu estou errando tanto assim. Então, Jesus, o que está registrado na Bíblia é só para nossa edificação, mas ele fez muito mais. Gente, presta atenção. Ele fez muito mais do que a Bíblia nos registra. Então, imagine o que Jesus fez. Se ressuscitar morto, ele ressuscitou em torno de 2, 3, ok? Curou um montão de gente, fez multiplicar pães e peixes. Então, ele fez muitíssimo mais do que a Bíblia nos registra. Mas o que está escrito, repito, como diz aqui o evangelista João, é para a nossa edificação unicamente. Vamos lá. Lucas, no começo do seu evangelho. Abra Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Não se esqueça que Lucas, se você nunca anotou, anote. Se já anotou, amém. Lucas, além de ter sido médico, alô? Lucas era biógrafo, médico, biógrafo, historiador e geógrafo. Como é que é? Vou repetir. Todos nós conhecemos Doutor Lucas, grande maioria, mas poucos sabem que Lucas também era biógrafo, especialista em biografias, historiador, especialista em história, e geógrafo, especialista em geografia. Fantástico! Então, a leitura de Lucas, ou a narrativa de Lucas, ela é muito o quê? Detalhada. Por qual razão? Todo médico é detalhista, é meticuloso. Todo biógrafo é detalhista, meticuloso. Todo historiador é detalhista, meticuloso. E todo geógrafo é detalhista e meticuloso. Por isso que a narrativa de Lucas ela é muito o quê? Recheada. Muito recheada. Vamos lá, então, o que Lucas está dizendo aí? No capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram. Preste atenção, olha a forma que Lucas usa as palavras. Vou repetir o versículo 1, Lucas 1. Tendo, pois, muito empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio, e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Olha o que eu acabei de falar aqui. O texto bíblico já revela. Ele amava minúcias, detalhes. Se eu e você detestamos detalhes, Lucas era amante, Lucas era melancólico, igualzinho a mim. Amo detalhes. Se eu não enxergar os detalhes, eu fico doido, gente. Eu fico louco. Me dá dor de cabeça, dor de barriga, prisão de ventre, me ataca os nervos. Porque eu leio a Bíblia para pegar o quê? Detectar detalhes. Então, eu creio que eu e Lucas
Se vivêssemos no mesmo tempo, nos daríamos muito bem como amigos de seminário, amigos de escola teológica. Talvez eu seria aluno de Lucas, né? Com certeza. Pastor Juarez, solta a sua bênção. Posso fazer uma pergunta? Por favor. Qual é a fonte de informações a respeito dessas várias ocupações de Lucas? Anote. Heródoto, historiador grego. Suetônio, historiador romano. Plínio, historiador romano. Filo, historiador grego. Flávio Joséfo, historiador judeu. Eusébio de Cesareia, historiador grego. Então, o pastor tem uma coleção aí bonita para navegar, para se divertir uns 5 anos. Cada um desses historiadores escreveram, em média, de 3 a 11 livros sobre a narrativa paralela à Bíblia. Para o irmão ler esse montante que chegaria a 162 livros, e eu tenho alguns deles aqui atrás de mim, se o irmão tem leitura dinâmica, pode lê-los em 1 ano, os 162 livros. Se não, vai gastar um pouquinho mais de tempo, mas vale a pena. Quando a gente se lança a pesquisa histórica paralela com a ajuda desses historiadores, a gente fica fascinado, porque a Bíblia não é um livro, não pretende ser um livro, né, de fonte histórica, mas ele confirma todas as fontes históricas extra-bíblicas ou paralelas à Bíblia, que é uma das ocupações do estudo da hermenêutica bíblica, né? Nós vamos estudar sobre a importância do contexto histórico. E muitos de nós desprezamos, odiamos. Eu conheço um pastor, odeia estudar história. Então, irmão, vai ter uma enorme dor de cabeça. Por quê? Porque 75% do contexto histórico da Bíblia, aliás, do contexto bíblico é histórico. Ele se assustou. 75% do contexto que mais domina a Bíblia é o chamado contexto histórico. Deixa eu só dar um adianto, para você conhecer quais os contextos que dominam a Bíblia. Vou dar aqui um adiantinho. Só adianto. Página 6, só um adianto. Se eu e você não conhecermos pelo menos a base desses contextos, não se assuste que eu vou dizer não, desista de ler a Bíblia. Não, desista de estudar. Lê uma coisa, você continua estudando. Aliás, continua lendo, mas estudando convém você desistir. Como é que é, pastor? Está aqui na página 6. Os 6 contextos que dominam a Bíblia. Se eu dominar, se eu conhecer de forma básica como funcionam esses 6 contextos, eu já andei 50% do caminho. Contexto geral. Estão vendo aqui na página 6, lá em cima? Página 6. Quem está lendo a página 6 comigo, gente? A página 6. Isto. Quero saber se está todo mundo na mesma página. Contexto geral. Contexto imediato. Contexto remoto, contexto referencial, contexto histórico, contexto literário. Pronto. Se eu levar em consideração esta lei, é a lei dos contextos. A hermenêutica tem várias leis. Então, essa aqui é uma delas. É a lei dos contextos. Então, são 6 contextos. E qual deles que mais predomina, mais envolve os 66 livros? Coloca lá um highlight. Contexto histórico. O contexto histórico é o que mais predomina. Pastor, eu odeio história. Então você vai ter muita dificuldade em interpretar corretamente a Bíblia pelo contexto histórico. Quem não gosta de história, lamento dizer isso. Você vai ter uma gigantesca, se já não está tendo, dificuldade de interpretar o texto das Sagradas Escrituras. Quantos estão me entendendo, gente? Pastor, estou assustado. Essa matéria vai me fazer reprovar. Não, ninguém vai ficar reprovado nessa matéria, só se você quiser. Se você quiser ficar reprovado nessa matéria, é uma questão muito sua. Eu vou dar todas as formas possíveis e não possíveis
para você assimilar mais de 80% do que esta matéria está nos passando. Isso aqui, repito, ó, é princípio, é base, nada mais. No médio, vamos estudar de novo essa matéria, hermenêutica e exegese 2. Aí você vai perceber que é feijão, vatapá e costela de porco. Agora a gente só vai estar no arrozinho, no feijão tropeiro e uma farofinha de leve. Tá? Mas no médio, o negócio vai esquentar. E ainda temos a hermenêutica 3, que vai pegar o bacharel. Ei, papai, tá me desanimando? Não. Irmãos, ou saímos desta escola como bons intérpretes, não perfeitos, bons, das escrituras, ou melhor, a gente parar de estudar. E eu não falo isso para desanimar, não. Pastor Antônio Gilberto costumava dizer: um bom intérprete das Sagradas Escrituras é aquele que se dedica ao sacrifício do estudo bíblico. E é verdade, irmãos. Para estudar a Bíblia tem que ter sacrifício. Vocês estão entendendo? Porque é tão poucas pessoas que querem hoje estudar teologia, porque implica sacrifício. Com todo respeito, eu sei que tem pessoas que não podem, o tempo é muito curto, trabalham demais, têm muitas atividades, têm muitos compromissos com a família, não estou incluindo estas pessoas nesta lista, mas tem pessoas que têm tempo, têm disponibilidade, têm saúde, têm uma boa memória, têm tudo a favor e despreza o estudo das Sagradas Escrituras. Sabe por que despreza? Porque não quer colocar sacrifício. É como a oferta de Abel e a oferta de Caim. Quem se lembra? A oferta de Caim e a oferta de Abel. Quem se lembra? Quem se lembra as diferenças? Você sabe por que Deus recusou a oferta de Caim e aceitou a de Abel? É fácil entender, só você ler o texto e o contexto. Porque Caim decidiu fazer o quê? Apresentar o fruto da terra. E tanto Caim como Abel foram ensinados por Adão e Eva a apresentar o quê? Sacrifício de holocausto, ou seja, pegar um animal, sangrar. E vai pegar um animal, você tem que correr lá no mato, lá na selva, tem que se esforçar, tem que correr, tem que pegar a faca, sangrar o bicho. Pastor. Abel apresentou o sacrifício do gado, das ovelhas. E hoje muitos de nós estamos dedicados só a apresentar a oferta de Caim. E isso realmente não agrada a Deus. Manuel. O maior propósito da Bíblia, as pessoas só vão amar a Bíblia quando ela entender o propósito da Bíblia. Eu acho que o propósito da Bíblia não é para nós. O nosso propósito da Bíblia que chegou a nós foi aqueles que leram e empreenderam o caminho e te ensinou. Agora nós temos que aprender, não para nós, claramente vai nos edificar. Obviamente. Mas a gente não aprende para nós, aprende para as outras pessoas conhecer o reino dos céus. 100%. Alguns, irmão, eu creio que está entendendo, se vocês talvez não entenderam. Vocês conseguem entender um pouquinho que o ministério do ensino é o mais pesado, é o mais difícil, o mais rejeitado, o mais mal compreendido, mal interpretado? Eu estou falando isso com muita humildade, gente. São 48 para 49 anos que eu sei o que é ser na pele, mal interpretado, colocado de lado, desprezado. E eu não me incomodo com isso. E sem glamour, né, pastor? Como? Sem glamour. Não entendi. Sem glamour. Sim, exata. Olha, essa expressão, estou quase dando ponto para a irmã Vanessa. É um ministério que não tem glamour. Muito pelo contrário, tem muita rejeição. Porque quando você fala a verdade, lá no fundo, te colocam assim. E eu não falo isso porque eu estou me incomodado com isso, não, gente. Eu me sinto privilegiado que Deus me chamou e não faço isso como minha vanglória, de forma nenhuma, mas eu considero um privilégio. Tá? Como eu quero acreditar que Deus vai levantar aqui entre vocês ensinadores de mão cheia, como disse irmão Elton. E acredito que irmão Elton já é um deles, pastor Juarez já é um deles, né? As irmãs, irmão Abissai, irmã Nalu, eu quero acreditar que Deus vai levantar vocês como os ensinadores da última geração da igreja aqui na Terra. Porque hoje a igreja está muito acostumadinha a leitinho 1%.
a caldinho de galinha, né? A caldinho de pinto. A igreja perdeu o hábito de comer churrasco, vatapá, aquela comida pesada espiritualmente falando, né? Tudo hoje está agradando a igreja, mas no passado, 30, 40, 50 anos, o negócio pegava pesado. E aí você vê que aqueles que aprenderam em cima dessa consistência têm raízes. E a minha oração é que Deus dê a você raízes, sobretudo para aguentar o tranco desses últimos dias, porque eu costumo dizer, quem nesses últimos dias, próximos do arrebatamento da igreja, não tiver raiz, não vai aguentar de pé, não. Não sei se vocês estão percebendo, as coisas estão indo de mal a pior, mas se você não tiver raiz na escritura, você não vai aguentar nem a si e nem vai ajudar a aguentar os outros. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Pastor, o conhecimento te deixa mais enraizado, né, e mais tranquilo. Porque automaticamente, conhecendo mais de Deus, a fé aumenta também. A fé aumenta. Alguns, infelizmente, conhecimento gera um sentido de arrogância e de excesso de intelectualização. Eu conheço pastores que não tiveram maturidade, tomaram o conhecimento como uma vanglória. Aí sobe para a cabeça igual a vodka. Eu sou doutor em... Faz questão, enche o bocão. Eu sou doutor em teologia. Chega no gabinete, você não consegue ver a cor da parede, de tanto diploma de mestre e doutorado em teologia. Eu falei, vem cá, será que é tão importante você dizer ao invés de ser? Porque são pessoas que têm problema de autoafirmação, então elas fazem questão de encher a boca e dizer, sou doutor. Gente, uma coisa com todo respeito, desculpe, eu sei que é muito pessoal isso, me deixa irritado. Quando um obreiro toma o microfone, ele começa, eu sou doutor, formado assim, e essa, caramba, o que isso vai importar para o povão que quer ouvir, quer se alimentar da palavra de Deus? Não fica exibindo, entendeu? Quem você é, mostre, seja o que você é, não fique ostentando o título como querendo impressionar. Se alguém lá na frente descobre que você é doutor, amém, mas vão saber da sua dependência e humildade por Cristo, em Cristo e para Cristo. Amém, irmãos? Quantos estão me entendendo, gente? Desculpa eu estar abordando isso, mas tem me irritado isso. Tem me irritado isso. Quem tem o hábito de leitura entende, consegue observar, se ele for bem inteligente, bem minucioso, ele consegue observar o nível de conhecimento da pessoa através da fala. Da fala, exatamente. Por interessante que pareça, a nossa fala, isso não é para discriminar ninguém, não, por favor. Ela denuncia o nosso nível de leitura, porque na medida que eu leio mais, eu vou estar falando bem igualzinho ou parecido àquilo que eu estou lendo. Quantos concordam comigo? É bem interessante isso. Na medida que eu leio, pastor Juarez, quando eu conheci ele pela primeira vez e ouvi a suave, bonita, trovejosa voz dele, eu falei, esse homem deve não devorar, ele come livro, ele chupa, com todo respeito, chupa livro, igual picolé. Não, você tem que conversar com o pastor Juarez 15 minutos, aí você, com o irmão Elton, aí você vai estudar com ela. Eita, o homem é uma biblioteca caminhante, ambulante. Não. Pastor Juarez, eu não vou terminar o ano sem ir a Demory e sentar do seu ladinho, passar mais 5 horas lhe ouvindo. Depois vou lá com o irmão Wilson. Vocês estão pensando que estou fazendo promessa de político? Deixa quieto. Vou surpreender vocês. Vamos lá, gente, vamos lá. 10 minutinhos para terminar a aula. 10 minutinhos. Vocês observaram, então, a forma como Lucas coloca a introdução do seu evangelho. Aí nós temos dedução. Aí eu não vou entrar no texto porque é um pouquinho longo. Romanos 1, 7, Gálatas 1, 6, 7, 1 de Timóteo 1, 3, 4, o escritor ele trabalha o quê? Com deduções. Agora, olha que interessante, Números capítulo 1, verso 1, poucos de nós nos apercebemos isso. Números, um dos livros do Pentateuco, né? Ou da Torá, capítulo 1, versículo 1. Vamos lá o que diz lá. Falou mais o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano da sua saída, na terra do Egito, dizendo. Percebam a característica que abre o livro de Números. Ele trabalha o quê? Literalmente com números.
Interessante, embora no hebraico a expressão números é vaikira, né? Vaikira quer dizer no deserto, mas domina o assunto da numerologia. Olha só, falou mais o Senhor a Moisés no deserto do Sinai. Então, vaikira é o nome em hebraico, deserto. Na tenda da congregação. Agora, olha só, no primeiro dia, ele está falando de número, no primeiro dia do segundo mês, olha o número de novo, no segundo ano da sua saída. Estão percebendo como Moisés aqui foi muito meticuloso com a questão de números. E muita gente acha uma problemática, uma chatura, uma chatice, o livro de números. Só que poucos de nós entendemos que em cada número que é apresentado no livro de números tem um significado espiritual fantástico. Eu vou ajudar vocês a enxergar alguns deles dentro do livro de números. Número 4. Paralelismo e correlação. É indispensável consultar as passagens paralelas explicando as coisas espirituais pelas espirituais. 1 Coríntios 2:13. Passagens verbais que ocorrem as mesmas palavras reais, quando se trata do mesmo assunto ou se expõe a mesma doutrina. No caso, por exemplo, dos evangelhos. Se vocês já leram os 4 evangelhos, preste atenção, vocês naturalmente vão encontrar repetições de muitas palavras, como amor, salvação, perdão, nascer de novo. Quem já observou isso? Que é muito normal nos 4 evangelhos palavras serem repetidas. Isso não é coincidência, isso é um propósito, é uma casualidade. Vamos fechar só essa partezinha aqui, tá? Vamos fechar essa partezinha. Diferenças básicas entre a hermenêutica e a exegese. Vamos fechar essa parte 2, vamos usar mais 5 minutinhos. A hermenêutica é a agrupação, o conjunto de leis e princípios de interpretação do texto bíblico. Já sabemos, então, que é uma ciência. E toda ciência ela tem um conjunto de leis e princípios. Vamos lá. A palavra provém do grego Hermes. Então daí a palavra hermenêutica, que na mitologia grega era o porta-voz dos deuses. Seu intérprete. Hermes era filho de Zeus, o chefe dos deuses. No paganismo romano, o deus Mercúrio equivale ao grego Hermes. Mercúrio era o filho de Júpiter. Atos 14:12 e Atos 19:35 faz menção disso. Interessante, né? A exegese, qual é a diferença? É o estudo do significado do texto bíblico. Portanto, trata com os idiomas originais da Bíblia, sobretudo nos aspectos de 3 coisas que a maioria de nós não nos damos conta. Primeiro, morfologia, que é a estrutura do idioma bíblico em estudo, a estrutura do hebraico, do aramaico e do grego, koiné. Lexografia, as distintas funções das palavras isoladas do texto bíblico em estudo. A palavra mundo, por exemplo, no Novo Testamento, se a gente estudá-la de forma isolada, ela só tem um significado. Mas se a gente estudar dentro do contexto bíblico, ela tem 14 significados. Uou! Vou repetir. A palavra mundo, se você estuda ela sozinha, isolada, ela tem um significado, mas se você estuda nos seus devidos contextos, vão aparecer 14 significados diferentes. E esse é o grandíssimo problema quando lemos a Bíblia. Nós só tiramos a palavra isolada e interpretamos com um significado, mas nesse caso da palavra mundo, quando interpretamos pelo contexto, na base daqueles 6 que eu mostrei a vocês, encontramos até 14 significados diferentes. Vamos lá. Sintaxe. Quem já estudou lá, se você passou no ensino do 2º grau, sintaxe da língua portuguesa, quem já passou por lá? Sintaxe da língua portuguesa. Só eu passei? Agora estou sozinho, agora fiquei triste. Será possível? Está lá no 2º grau, passei na faculdade. Sintaxe. Ih, pastor, não toca esse assunto, não, porque língua portuguesa eu sou 20 zeros à esquerda. Aí eu discordo de ti, né? Eu amo a língua portuguesa, embora é difícil no mundo. Mas vamos lá, para terminar aqui, para ver se entendemos. A sintaxe são as distintas funções das palavras bíblicas quando são combinadas no discurso.
E vale a pena recordar e frisar que o vocábulo exegese, etimologicamente falando, provém do grego ex, que quer dizer fora ou a partir, mais egesis, texto, que literalmente quer dizer tirar. Também significa extrair de, traduzir, narrar, interpretar. Este último sentido é o mais usado frequentemente na teologia, ou seja, extrair de, traduzir, narrar, interpretar. A hermenêutica, que é a exegese aplicada, exerce uma função essencial no processo do estudo teológico. O estudo da canonicidade, anote aí, canonicidade, o que é autenticado pelo Espírito Santo. Então, um livro canônico é um livro autenticado pelo Espírito Santo, ou inspirado por ele. Então, o estudo da canonicidade procura determinar quais são os livros que trazem o cunho, a marca da inspiração divina e quais não o trazem. Agora, vocês vão perceber que vão aparecer algumas palavrinhas em negrito. Aí coloca um highlight para sobressaí-las, porque nós vamos estudá-las de forma separada. Ó, a crítica textual tem por finalidade averiguar o fraseado primitivo de um texto. A crítica histórica estuda as circunstâncias contemporâneas que constituem a composição de um determinado livro. A hermenêutica é fundamentalmente uma codificação, olha que interessante, dos processos que, em geral, utilizamos em um nível inconsciente para que possamos entender o significado que outra pessoa tentava transmitir. Somente quando algo bloqueia nosso entendimento espontâneo da mensagem de outrem é que, então, reconhecemos a necessidade de algum método que nos auxilie na compreensão daquilo que tal pessoa pretendia dizer. Os bloqueios ao entendimento espontâneo da comunicação de outra pessoa surgem quando há diferenças na história, cultura, língua ou filosofia entre nós e aqueles que estão falando. É importante ressaltar que a exegese bíblica procura responder à interrogação do estudante da Bíblia. Qual a interrogação que geralmente fazem os estudantes da Bíblia? O que significa este texto bíblico no idioma original? Ou seja, qual é o real sentido exato do texto? O sentido original do texto, e nós vamos terminar por aqui, ó, abrange basicamente 5 pontos de destaque. Nós vamos falar em detalhe sobre esses 5 pontos. O idioma original do texto bíblico. Se eu estou lendo um texto que originalmente foi escrito no hebraico, no aramaico ou no grego koiné. Letra B. A ocasião do texto bíblico. Ou seja, o tempo ou a época em que o texto bíblico foi escrito. Isto envolve profundamente história bíblica. É o contexto que mais domina a Bíblia, a história, o contexto histórico. Letra C. O lugar do texto bíblico. Já estudamos, já passamos alguns de nós, né? Só a irmã, se não me engano, a Rosileire não passou ainda pela matéria de geografia bíblica. Isso envolve geografia bíblica. Letra D. A cultura. Aqui está a antropologia cultural dos povos bíblicos. Judeus se comportam de uma maneira, romanos de uma maneira, samaritanos de uma maneira, babilônios de uma maneira. Então, temos que entender um pouquinho disto aqui. E letra E. Por exemplo, tem um texto que muita gente lê e fica, com todo respeito à palavra, bem bananado. Lá, Gênesis 31, 19, 30 e 32, 36. Você já leu esse texto, né? Que fala que Raquel escondeu os ídolos de seu pai. Alguém se lembra disso? Alguém se lembra disso? Seu pai Ló. Muita gente não entende isso. Eu tenho certeza que você já passou por esse texto e ficou boiando. O que quer dizer isso? Olha só. Aqueles que ficassem com os ídolos, que no hebraico é terafim, herdavam os bens da família. Olha que coisa doida. Então, Raquel, ela conscientemente roubou os ídolos do seu pai, não porque ela era uma idólatra, uma adoradora. É porque ela queria ter a herança do pai. Uau! Mas como é que eu sei disso? Quando eu estudo o contexto cultural da época. E a Bíblia é fantástica, ela apresenta uma narrativa que, se você ler à primeira vista, não entende absolutamente
Nada. Quem já teve dificuldade em entender essa parte? Mas quando você estuda o contexto da cultura da época, aí você descobre, uau, é lindo, gente. Se a gente não lança a mão da hermenêutica, esquece. Você vai perder tempo em estudar a Bíblia. E eu não tive dificuldade, eu só entendi agora. Jesus da glória. Não paramos por aqui. Paramos por aqui. Pastor, já estou suado. Só essa introdução está me fazendo suar para a minha roupa interior para baixo. Você não está sabendo de nada. Ó, agora eu vou te fazer suar um pouquinho. Vou te fazer só um pouquinho. Ó. Ai, ai, ai. Ninguém é o que é obrigado, tá? Temos aqui na página 11. Alô, vai lá na página 11. Temos um exercício, que é o bloco 1. Só o bloco 1. Nada mais. De 1 a 10. Eu sugiro que vocês leiam da página 4, preste bastante atenção, aliás, da página 1, o resto da apostila, até a página 11. Trabalhinho de casa. Vocês vão ler da página 1 até a página 11. Preste bastante atenção, gente. Ninguém é obrigado. É só para adiantar o assunto. Sabe por quê? Porque a provinha vai ser baseada toda nesses exercícios. Vão ser 12 questões, tá? Que eu vou extrair pedacinhos dos exercícios que estamos estudando. Então, para isso, eu peço, por favor, leia com atenção, muita atenção, mesmo que você não entenda a princípio, mas é muito fácil você fazer as associações. Todo o conteúdo que vai dar da página 1 à página 11. Da 1 a 11, e tente fazer esses exercícios de múltipla escolha do número 1 até o número 10. That's it. Ok? Entenderam? Do número 1 ao número 10. É múltipla escolha. E eles estão na página 11 e na página 12. Mas para você fazer esses exercícios de múltipla escolha, você tem que ler as páginas que hoje já lemos, mais o restante até o número 11. Aí você vai lá, exercícios, bloco 1. Assinale com X a única alternativa correta. Hermenêutica quer dizer tal. Aí você escolhe qual é correta e vai até o número 10. Aí vamos corrigir na próxima aula. Ok? Entendido? Maravilha. Dúvidas? Perguntas? Pastor, estou suando. Calma. Vou te colocar na sauna na próxima aula. Não é para assustar não, gente. Não é para assustar não. Vocês estão chegando à conclusão que uma coisa é ler a Bíblia. Outra coisa é estudar a Bíblia. E até mesmo para ler, como agora o irmão Elton falou, até mesmo para ler, nós temos que, infelizmente não, felizmente, graças a Deus, estudar. Né? E esse texto aí que nós falamos de Raquel escondendo seus ídolos, você pode não acreditar. 70% a 80% dos pastores não sabem a interpretação. Não sabem. É incrível. 70% a 80% de pastores não sabem a interpretação deste texto. Falo isso com muita tristeza e com experiência própria. Vamos agradecer a Deus em oração, tá? Primeiramente, quero também, antes que eu me esqueça, né? Eu sei que nosso horário já passou um pouquinho, quero agradecer as orações que os irmãos têm feito em favor de minha esposa. Eu creio que vocês já leram a postagem, eu fiz uma postagem hoje. Quantos leram a postagem? Tá um negócio estranho. Entendemos que Deus está operando, mas tem um negócio super... Irmãos, nós ficamos hoje mais de 6 horas presos, cercado por 8 ortopedistas. Nenhum deles estão entendendo nada que está acontecendo com a fratura de minha esposa. Uma fratura exposta em 3 lugares não cola sozinha. Não cola. E ela colou. Só que aconteceu um negócio mais doido ainda. Colou assim, ó. Deveria ser assim, ó. Mas colou assim. Com um distanciamento de quase 6 centímetros. Ó. O correto seria assim. Só que ficou assim. E eles não sabem como é que colou, que é uma coisa estranhíssima, e mais assim, com essa distância. Ninguém entende nada. Então, 6 semanas ainda, mais pela frente. Vamos ver o que é que Deus vai fazer. Tá todo mundo doido, ninguém está entendendo nada. Começando de nós. Mas eu já sabia que Deus ia também nos confundir, então a gente está pedindo que vocês nos ajudem reforçando as orações. Né? A coisa mais estranha, repito, está escrito em laudo médico. Nenhuma fratura exposta em 3 lugares se cola sozinho, a não ser para uma cirurgia. E se colou. Acredite. Será que é Deus que está operando ou não, gente? Eu estou crendo. Embora a nossa cabeça está dando, ó,
Volta e mais volta, e mais volta, e mais volta. Sabe o que o 8º ortopedista falou hoje? Comece a colocar o pé no chão. Aos pouquinhos, e com bota. E começa a dar os primeiros passinhos. Minha esposa está um pouco assustada. Calma. Aquele que começou a boa obra verá de terminá-la. Se está essa distância aqui, o que para Deus é difícil agora? Se ele fechou uma fratura em 3 lugares, que não é normal. O que para Deus, é difícil ele fazer isso aqui? Nada. Então vamos continuar orando. Então conto com as vossas orações. Eu vou dar testemunho desse milagre. É a coisa mais doida que está acontecendo. Meu filho ficou assim, ficou mudo. Eu fiquei atônito. Falei, Jesus, é tu. É tu. 8 ortopedistas em completo estado de confusão. Mas amém. Deus está aqui para confundir os médicos. Irmão Wilson Fernandes nos despedindo com a palavra de oração. Obrigado, gente, pelo apoio que vocês nos deram nesta aula. Pastor Juarez, irmão Wilson, irmã Rosilene, irmã Meire, irmã Vanessa, irmão Abissai, escritório bonito do irmão Abissai. Meu Deus, ainda vou conhecer esse escritório, nem que seja para tomar um cafezinho bem rápido. Irmão Elton, obrigado. Irmã Ana Lu, uma pena que hoje foi bem difícil para a senhora, mas a gente depois vai conversar e tudo vai dar certo. No poderoso nome de Jesus. Já deu certo, já deu certo. Irmão Wilson, nos despedindo do coração. Muito obrigado, gente, pelas orações e continuemos firmes e fortes, porque o Senhor está conosco. Irmão Wilson, nos agradecer em oração. Bem, Pai amado, soberano Deus, queremos nessa noite, Senhor, expressar a nossa gratidão por nos ter permitido estarmos aqui reunidos estudando a Tua palavra, Senhor. Aleluia. Te peço que nos dê uma noite abençoada de descanso e que continue a nos motivar a estarmos reunidos e interessados em aprender cada vez mais, Senhor. Te peço uma bênção especial, Senhor. Mais uma vez eu venho te pedir humildemente que abençoe a vida da irmã Maria Luísa, Senhor, que o Senhor complete a boa obra que ali já foi iniciada, Senhor. Glória a Deus. Que o Senhor traga vitória para essa família, que o Senhor continue abençoando o nosso professor, que o Senhor continue derramando bênçãos sobre o lar dele, sobre o filho dele, sobre todos nós que aqui estamos, Senhor. Que estenda essas bênçãos sobre os nossos familiares que estão longe de nós, que aqueles aos quais sentimos saudades, meu Pai. Que o Senhor possa estar aguardando e os protegendo. É o nosso pedido nessa noite, Senhor, que o Senhor fique conosco, permaneça conosco. Receba, Senhor, nossa gratidão, é o que eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não vai embora. Nosso lema, seriedade. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Boa noite, bom descanso, a paz do Senhor. Obrigado a todos, uma semana vitoriosa e até a próxima terça, se Deus quiser. Muito obrigado, a paz do Senhor a todos. Boa noite a todos. Tchau.